Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho da disciplina Ensino de Geografia Humana, nessa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao debate que nós vimos fazendo, discutindo alguns conceitos utilizados pela geografia, sobretudo a geografia humana, tá? A referência que eu passei para vocês, eu passei diferentes textos que abordam esses conceitos da geografia. A gente passou ali o texto do Milton Santos, do livro Metamorfose do Espaço Habitado, um artigo do Marcelo Lopes de Souza sobre território, um artigo da Doreen Massey sobre o lugar, o sentido global de lugar, um artigo do Paulo César sobre o conceito de região. Então, vejam, são diferentes referências teórico-metodológicas, são diferentes autores que a gente indicou, que fazem um debate sobre esses conceitos, o uso dos conceitos na geografia. A gente passou também uma discussão sobre região ali do Rogério Hasbart, daquele livro Regional Global, um capítulo do livro Regional Global. Então, vocês percebam, são diferentes autores e nem sempre esses autores eles convergem na forma de entender esses conceitos, essas categorias da geografia, tá? Mas é esse o espírito, né? Que vocês possam ter diferentes leituras sobre os conceitos da geografia. Nessa aula de hoje, a gente vai se ater fundamentalmente à perspectiva trabalhada pelo Milton Santos, tá? A perspectiva que ele trabalha naquele livro, que é um livro bastante didático, Metamorfose do Espaço Habitado. Muito embora, na hora da minha apresentação, eu vou também apontar elementos por ele indicados ali no livro Por uma Geografia Nova e também no livro A Natureza do Espaço, tá? Mas, assim, em termos da leitura, o centro da leitura, a referência, digamos assim, que serviu de base para a aula, é a maneira como ele aborda no livro Metamorfoses do Espaço Habitado. Tá? A gente sabe que o Milton Santos ele tem um projeto de geografia, ele tem uma proposta de construir um sistema, né, como ele diz lá, desde o livro Por uma Geografia Nova, a busca de uma renovação da ciência a partir de uma teoria e de uma epistemologia. Então, no Milton é possível ver essa proposta no mesmo sentido da produção de um sistema, mas de um sistema no sentido filosófico, né, como faziam os filósofos, né, de propor um sistema teórico, um sistema interpretativo da realidade. Tá? Então, é nesse espírito que nós vamos fazer essa aula de hoje. Ela vai ser uma aula bastante direta e talvez ela deve durar em torno de 40 a 45 minutos, pelo menos. E por quê? Porque ela toma como base a maneira como o professor Milton Santos ele aborda a temática, a maneira como ele aborda a temática dos conceitos na geografia. Tá? Outros autores, eles têm leituras diferentes. O Rogério Hasbart, por exemplo, ele propõe a ideia de uma constelação de conceitos. Então, na constelação de conceitos da geografia, nós teríamos aí conceitos como espaço, no outro nível, conceito de região, e no outro nível, como a categoria mais da prática, a gente teria o território, o lugar e a paisagem. A região ficaria no nível intermediário e, no sentido mais abstrato, nós teríamos o espaço. Então, ele cria essa forma de ver. Então, o espaço como uma categoria mais ampla, né? Como uma categoria de caráter mais analítico, no sentido mais abstrato. No nível intermediário, entre a categoria da prática e a categoria de análise, nós teremos a região, tanto no sentido mais abstrato quanto no sentido mais prático. E num terceiro nível, como a categoria da prática, nós teríamos ali o território, a paisagem e o lugar. Depois a gente vai retomar essas considerações. Por hora, a gente fica na leitura do Milton Santos. O Milton Santos também, ele procura, como eu disse,
promover uma renovação da geografia, e o ponto de partida para ele são as mutações, né? São as metamorfoses pelas quais o espaço vem passando, que o espaço habitado vem passando. Nesse sentido, é que ele vai propor uma leitura que vai do meio natural ao meio técnico, científico e informacional. Tá? Então, o meio técnico, científico e informacional é visto por ele como, entre aspas, a cara geográfica da globalização. Então, é a maneira como a geografia faz a leitura da globalização. E as categorias para isso, né, ele considera fundamental a gente pensar em termos de uma universalidade empírica. Então, trabalhar com a universalidade empírica, ele diz, né, hoje tornou possível essa universalidade empírica. Aquela busca de um universal que está desde a origem da filosofia, ela, a partir de um determinado momento, sobretudo agora com a globalização, ela tornou possível essa universalidade empírica. Então, a universalidade empírica, o meio técnico, científico e informacional se apresenta como a cara geográfica da globalização. Então, nesse sentido, nós teríamos, de um lado, a universalidade das técnicas, quer dizer, é possível agora a gente pensar que a gente, em termos virtuais, talvez mais do que reais, talvez mais como potência do que como ato, a possibilidade técnica, a possibilidade de uma unicidade das técnicas. Quer dizer, a técnica está difundida do ponto de vista planetário. Então, como a técnica está difundida do ponto de vista planetário, a gente poderia dizer que o capital não fica mais refém do território, não fica mais refém de um determinado estado nacional. Por quê? Porque agora, como a técnica ela se tornou universal, é possível a gente ter uma difusão, uma fragmentação da produção. Sobre isso, ele dá o exemplo de uma empresa como a Boeing, né? Que ela tá fragmentada, a produção está fragmentada em diferentes lugares, em diferentes territórios. E aí, é claro, de um lado eu tenho um sistema técnico universal que permite essa fragmentação da produção, mas de outro lado eu tenho uma unidade do comando, tá? Um círculo de cooperação, né? A unidade do comando. De um lado, a distribuição das técnicas torna possível a fragmentação da produção, mas de outro lado, a gente tem a possibilidade também de uma unidade do comando. Tá certo? Então, dando continuidade, além da unicidade da técnica, ele propõe também a convergência dos momentos. Quer dizer, a história, a história vai se tornando cada vez mais convergente, como se nós estivéssemos participando de um motor único, tá? E não mais naquela lógica pretérita em que nós tínhamos diferentes motores. Tá? Agora você tem a ideia de um motor único que faz com que os tempos também convirjam. Então a gente tem cada vez mais essa convergência dos momentos. Tá? Em função da ciência, tornou possível o conhecimento do acontecer, né? O conhecimento do planeta. O conhecimento do planeta, que ele vai dizer a cognoscibilidade do planeta, a inteligibilidade do planeta. Portanto, com esse conhecimento, a gente tem cada vez mais a possibilidade da ação convergente. Tá? Então, essas categorias são categorias fundamentais que o Milton Santos já vem tentando construir, desde das suas leituras mais clássicas ali da Metamorfose do Espaço Habitado, depois passando pela Natureza do Espaço, que talvez seja a obra em que essa leitura vai ficar mais substancial, e depois a sua expressão ali no livro por uma outra globalização que ganha um caráter mais de didatização, digamos assim, uma leitura mais didatizada. Tá? Então, quais são as categorias que nos permitem entender essa metamorfose do espaço habitado? Entender essa passagem do meio natural, meio técnico, científico e informacional? A ideia da universalidade empírica, possível de ser vista
pela unicidade das técnicas, a convergência dos momentos, o motor único e a cognoscibilidade ou a inteligibilidade do planeta. Então, veja, tudo isso, essa metamorfose do espaço habitado, essa mudança no caráter empírico, leva, por sua vez, a geografia a rever as suas categorias, leva a geografia a se renovar enquanto ciência. Tá? E nesse processo de renovação da geografia é que a gente tem uma leitura da teoria, mas de uma teoria enquanto um sistema de conceitos. Então, no Milton Santos, é importante dizer isso. Os conceitos, eles não são fragmentados, eles devem ser lidos como parte de um sistema, que é o sistema de conceitos. Esse sistema de conceitos é o que dá o tom da teoria. Tá? Em diferentes entrevistas, ele faz questão de ressaltar isso. Na entrevista que ele faz para Maria Encarnação Exposta, ele faz questão de ressaltar isso, da gente entender a teoria como um sistema, tá? Como um sistema de conceitos. Então, cada conceito no Milton Santos não deve ser lido isoladamente. O conceito de paisagem, eu vou mostrar aqui, não deve ser visto separado da configuração territorial, não pode ser visto separado do espaço. Então, é um sistema, e é isso que o Milton Santos propõe. Né? Ele, naquele sentido filosófico, né? O Armando Corrêa da Silva, naquele livro em homenagem ao Cidadão do Mundo, o Mundo Cidadão, em homenagem ao Milton Santos, o Armando Corrêa da Silva faz questão de deixar isso claro, que o Milton Santos, ele procura dar conta, nada fica fora. Né? Por quê? Porque ele vem daquela tradição filosófica, né? que quer produzir um sistema interpretativo. Tá? E essa teoria que vai dar esse tom de um sistema de conceitos. Então, os conceitos eles estão articulados para produzir uma interpretação. Tá? Para produzir essa, digamos assim, essa epistemologia da geografia. Tá? Mas epistemologia no sentido da epistemologia regional, do Bachelard. Então, vamos lá. O primeiro, nessa necessidade de renovação da ciência, que a gente já vinha falando desde a última... Nós terminamos a última aula, aliás, falando disso, lembrando o livro do Milton Santos, lá por uma geografia nova, ele faz questão de colocar esse ponto. Como o objeto da geografia é o espaço geográfico. E esse espaço geográfico se apresenta como uma instância da sociedade. Tá? Não é simplesmente uma dimensão da sociedade. É mais do que isso. Ela é uma instância, como as outras instâncias, político, jurídico. Então, a instância econômica, a instância cultural, por exemplo, e a instância espacial. É preciso ressaltar esse aspecto. Então, no caso do Milton Santos, o espaço ele não é simplesmente uma dimensão, ele é uma instância, ele tem um caráter ontológico. Bom, isso é um ponto também de conflito, de discussão dentro da geografia, porque nem todos concordam com essa perspectiva do Milton Santos. Alguns autores vão dizer que o espaço ele é uma dimensão e não uma instância. Mas não vamos entrar nesse debate agora no interior dessa disciplina. Né? Talvez aí no mestrado, tem uma disciplina aqui no nosso programa de pós-graduação, que é Fundamentos Filosóficos e Epistemológicos da Geografia, que esse debate mais das polêmicas, ele tem um lugar. Mas aqui não, aqui é uma disciplina que tem um caráter muito mais introdutório. Mas eu faço questão de ressaltar isso para vocês perceberem. Então, pensar o espaço como instância é diferente de pensar o espaço como uma dimensão. Tá? Então, esse espaço, na sua elaboração ali no livro, já começa no Metamorfose do Espaço Habitado, mas vai ganhar força mesmo na natureza do espaço, o espaço entendido como um sistema de objetos, sistema de ação. Tá? Então, o espaço tem uma dimensão da sua materialidade, mas tem uma dimensão também que é a dimensão das relações sociais. No Metamorfose do Espaço Habitado, ele fala a paisagem e as relações sociais, a materialidade e as relações sociais. No Natureza do Espaço, aparece muito mais
embora também ali no final do Metamorfose aparece um pouco essa leitura, mas na natureza do espaço está muito mais desenvolvido, a ideia de o espaço como um conjunto indissociável e solidário de sistema de objetos, objetos, por sua vez, fixos e fluxos, e de um sistema de ação, ações deliberadas ou não. Ele também faz questão de ressaltar esse ponto. Então, veja, o espaço geográfico, ao mesmo tempo que ele é produzido pela sociedade, ao mesmo tempo que ele é um produto da sociedade, ao ser produzido, ele se torna uma condição e um meio para que essa sociedade se reproduza. É um ponto também fundamental na leitura do Milton Santos. Então, o espaço geográfico, na sua dimensão ontológica, ele é o resultado da ação da sociedade, das ações, das relações sociais contraditórias, que produzem, por sua vez, o espaço. E esse espaço, uma vez produzido, quer dizer, ele se torna uma herança. Dialogando com Sartre, ali no Natureza do Espaço, né, ele vai dizer, você tem uma espécie de inércia dinâmica. O Sartre fala em prático inerte. E o Milton Santos vai falar numa inércia dinâmica. Por que uma inércia dinâmica? Porque o espaço, ao ser produzido, ao se tornar materialidade, o espaço, ele se torna, dialogando aí com Marx, um trabalho morto. Mas esse trabalho morto, ele ganha dinamicidade com as relações sociais, com o trabalho vivo. Então, vejam, mas esse espaço que é produzido, ele é inerte, ele é uma materialidade. Quer dizer, ele está acumulando um tempo pretérito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma força sobre os vivos. Ele tem uma força sobre o trabalho vivo. Ele se torna uma condição para a permanência de determinadas relações sociais. Então, quando o capital chega numa região como a Amazônia, você tem aqui, não tem um espaço vazio, embora o discurso dos anos 70 dissesse que a Amazônia é um espaço vazio, mas você não tinha um espaço vazio. Você tinha um espaço que era produzido por relações pretéritas. Quer dizer, a gente poderia dizer que relações do período colonial, só para ficar dentro da lógica do capitalismo, né? Mas não estou falando nem das civilizações pré-colombianas. Mas você tem um espaço aqui que a chegada das relações novas, ali dos anos 70, tem que lidar com ele. Então, dependendo da região, se eu estivesse falando de Marabá, por exemplo, eu tenho, desde o século XIX, relações que foram produzidas ali, que foram cristalizadas a partir da exploração do caucho e da castanha. Tá? Se eu estivesse falando de Belém, eu tenho até mais para trás. Enquanto em Marabá estou falando do século XIX, em Belém eu teria que ir para o século XVII. Falar dos fortes, das missões, e depois falar do período da borracha. Quer dizer, você tem cristalizações, você tem heranças do passado que estão cristalizadas em formas espaciais. E que foram produzidos dentro de outra intencionalidade, dentro de um outro conteúdo. Então, o espaço, ele é ontológico no sentido de que ele é a cristalização de relações produzidas por uma determinada sociedade. Tá? Mas, ao ser produzido, ele assume esse conteúdo social. Aquelas relações sociais desaparecem, mas o espaço permanece, em certa medida, né? Também pode desaparecer, mas o espaço pode permanecer. E as relações novas, as relações que chegam, têm que lidar diretamente com esse espaço que está estabelecido. Ele é inerte, mas ele é também dinâmico. Quer dizer, então ele tem força sobre o trabalho vivo. Então eu preciso dialogar, fazer esse diálogo entre o sistema de objeto com o sistema de ação. Tá? Então eu preciso dialogar, fazer o trabalho vivo, dialogar com o que está cristalizado.
com esse trabalho morto. Tá? Mas eu preciso também dialogar, perceber que existem, daqui a pouco eu vou falar de escalas diferenciadas também, que a gente precisa considerar na análise. E vejam, e se a gente tivesse mais tempo, o Milton Santos ele termina, ele acaba falecendo, né? Mas ele deixa todo um debate, começa um debate ali também sobre o território usado, mostrando a necessidade da gente avançar ainda mais na interpretação da geografia. Quer dizer, para além do debate do espaço geográfico, ele vai fazer o debate sobre o território usado. Tá? Então, o território, como diz ali a Ana Clara Torres Ribeiro, quando ela lê a obra do Milton Santos, ela diz: o território em sendo usado. Tá? Então, não se trata de pensar o território em si, como diz o Milton Santos, mas o território usado. Quer dizer, nós não vamos entrar nesse debate aqui, mas eu só faço questão de ressaltar isso para vocês, que a obra do Milton Santos não para na leitura ali do Natureza do Espaço. Ele aponta uma outra direção, né, e aí que ficou como desafio, que é pensar exatamente o uso do território, o uso político, o uso econômico, o uso ambiental. Quer dizer, esse debate sobre o território usado e a natureza política disso. Ele diz, olha, não era possível falar do território usado antes, por quê? Porque ele diz, olha, eu estava circulando pelo mundo. Então, minha experiência com o Brasil, houve um descolamento entre a trajetória do Milton Santos e a história do país. Então, quando ele volta para cá, ele acha que não tem condições ainda de discutir politicamente o país. E aí, mais para o final da sua vida, ele vai propor já essa leitura política, que é a leitura do território usado, tá? Do território em sendo usado, né? Que a Ana Clara vai desafiar o Milton Santos a pensar, dialogando com o Milton Santos, né? Esse debate do território usado, que ela vai dizer que é muito mais do que o território usado, é o território praticado. Bom, não vamos entrar nisso agora. Mas, de todo modo, eu estou falando isso para vocês terem como horizonte a obra desse autor, que é uma obra muito rica e que não para simplesmente nesse texto que nós lemos, que é o texto da Metamorfose do Espaço Habitado, né? Então, há necessidade da gente avançar para a leitura do Natureza do Espaço e das discussões que ele fez sobre o território usado, que estão em diferentes artigos e que está para a gente ali também. Tem um livro organizado pela Maria Adélia, em Territórios, Usos e Abusos, que a gente consegue ver diferentes autores abordando melhor essa questão do território usado. Bom, dando continuidade ao nosso objetivo da aula de hoje, a gente continua agora falando sobre outros conceitos elaborados pelo Milton Santos. Eu acho que quando eu falo de espaço, eu já até aponto alguns deles. É o conceito de paisagem. Para o Milton Santos, a paisagem, no seu sistema de conceitos, ela tem uma razão específica de existir. Porque a paisagem, ela quer mostrar o quê? Ela quer mostrar a materialidade. A paisagem, na obra do Milton Santos, ela tem um sentido de revelar uma parte da totalidade, a sua dimensão fenomênica, a sua dimensão material. Então, o que é o fenômeno? O fenômeno, ele revela, mas ele também pode esconder. Por isso que ele diz, é preciso olhar para além da paisagem. Por quê? Porque a paisagem, ela revela o que os sentidos conseguem alcançar. Ele diz, a paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos alcançam. Ela é o visual, mas ela tem cor, tem som, tem odor, tem tato. Então, a paisagem é aquilo que os nossos sentidos conseguem alcançar. Não é somente o visual, mas a ênfase na natureza
no Metamorfose do Espaço está muito na sua dimensão do visual. Depois ele amplia um pouco mais essa análise. Então, a visão de cada um a partir da sua localização, a partir da sua posição. Então, nesse sentido, o conceito de paisagem, ele tem força e fraqueza. A fraqueza é que ele mostra a percepção. E a percepção tem a ver com a visão de cada um. Tem a ver com a posição que eu ocupo. Tem a ver com a localização que eu estou utilizando para ver o horizonte, para olhar, para perceber. Então, dependendo da minha posição, dependendo da minha localização, eu vou ter uma percepção da paisagem. E não é possível ficar preso à percepção da paisagem. Ele diz, é preciso olhar para além da paisagem, é preciso ver o espaço, porque o espaço é que vai revelar a totalidade. Então, é preciso ultrapassar a paisagem, o Milton vai dizer. Então, mas a paisagem ela é fundamental. Ela é uma categoria que em outro momento histórico ela era capaz de revelar processos. A geografia de Vidal de Lablache ela está fundada no debate da paisagem da região. Tá? Então, na geografia de Vidal de Lablache, a paisagem e a região eram vistas como elementos fundamentais para entender a organização espacial. Quer dizer, o debate dos gêneros de vida, das técnicas, dos hábitos, dos usos, dos costumes de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, eles se revelavam na paisagem. Então, a paisagem eram essas cristalizações produzidas por um determinado grupo social, por uma determinada ação social. Tá? E ela era capaz ela revelava essa sociedade através da sua expressão material, que era a paisagem. Mas isso não é mais possível dentro da perspectiva do meio técnico científico informacional. No período que nós vivemos agora, não é mais possível entender a totalidade, entender a sociedade simplesmente pela paisagem. Entende? Por quê? Porque quando a gente viu lá, fizemos a leitura do Vidal de Lablache, a gente via que a grande parte da análise dele se fazia na sociedade cuja organização espacial era marcada por cristalizações, era marcada muito por permanências. Embora eu não fico preso nisso, né, porque os autores também mostram que Vidal de Lablache foi um autor potente. Ele não viu apenas as permanências, ele viu a sociedade urbana e industrial que se estabelecia na França, muito embora a maior parte dos intérpretes do Vidal digam o contrário. Quer dizer, enfim, não vou entrar de novo nisso, porque a gente já fez esse debate. Então, a organização do espaço mudou e a geografia não é mais o estudo somente da paisagem. A paisagem é parte de uma análise mais ampla, de um sistema mais amplo de interpretação da realidade. Então, a paisagem não revela a totalidade, ela revela um momento, ela revela a aparência. Mais adiante, o Milton Santos vai dizer, a paisagem, ela revela, ela é uma dimensão da materialidade. Ele chega a dar o exemplo de uma fotografia. É como se fosse uma fotografia, ela registra um momento específico. Mas ela não dá, por exemplo, a configuração territorial. A paisagem, ela nos permite ver, ele diz, olha, é como se nós estivéssemos ali em cima de um prédio olhando a cidade. Então, ela vai nos mostrar o horizonte. É como se eu estivesse no avião e olhasse a partir do avião. Então, a paisagem, ela tem essa limitação. Por quê? Porque ela revela o momento. Ela mostra aquilo que um observador está vendo, a partir da sua localização, a partir da sua percepção. Mas a paisagem também ela é artificial, ele vai dizer, e ela pode ser natural. Muito embora ele diga que o natural cada vez mais recue. O natural cada vez mais tem uma tendência a desaparecer. E aquilo que inicialmente era o artificial,
Quer dizer, a paisagem transformada pela ação humana vai se tornando cada vez mais natural. O que a gente enxerga agora como natural é o artificial que se naturalizou. Tá? Mas isso é uma questão mais profunda, né? Então, mas a ideia de primeira e segunda natureza também se altera nessa leitura do Milton Santos. Quer dizer, o que a gente entendia como segunda natureza se revela cada vez mais no meio técnico científico informacional como a primeira natureza. Por quê? Porque esse meio vai se impondo enquanto cristalização, entre aspas, enquanto naturalização de um novo meio, que é o meio técnico científico informacional. Talvez para nós da Amazônia seja mais difícil concordar com isso, né? Dado o peso que as formas naturais ainda têm na Amazônia. Mas, ele diz, não é só a paisagem artificial, não é só a paisagem transformada pela ação humana que cada vez mais se naturaliza, mas é também a permanência, embora cada vez menor, da paisagem natural. Quer dizer, o domínio das formas naturais. Então, a paisagem ela recebe cada vez mais próteses. Se no passado as próteses, os instrumentos, elas estavam ligadas à extensão do corpo, agora, cada vez mais, as próteses estão presentes na paisagem. O que se antes as técnicas, os instrumentos eram um prolongamento do corpo, cada vez mais as técnicas, os instrumentos são um prolongamento da terra, da paisagem. Então, na paisagem, a gente consegue ver cada vez mais esse meio artificializado, esse meio técnico-científico informacional. Então, é preciso dizer também que a paisagem ela é intencional, ela carrega intencionalidades. Daí porque, na natureza do espaço, Milton Santos diz, olha, a geografia ela tem um jeito específico de discutir a ideologia. Porque a ideologia está cada vez mais presente nas formas. Então, a ideologia não é só um discurso. Se ela é um discurso revelado pelas formas, pela paisagem. Tá? Então, é uma contribuição interessante para a geografia. Quer dizer, pensar a ideologia a partir das formas. As formas, elas são intencionais. E as formas, elas nos impõem comportamentos. A cidade nos impõe um ritmo. A cidade nos impõe um comportamento. Quer dizer, você tem níveis de globalização no interior da cidade. Quer dizer, onde morar, quer dizer, morar em condomínio fechado, morar em condomínios verticais, se alimentar cada vez mais em fast food, frequentar cada vez mais academias, e academias de um certo tipo, ir cada vez mais a lugares de corte de cabelo. Quer dizer, tudo isso são elementos reveladores da paisagem. Tá? Então, dando continuidade para vocês, cada sociedade produz sua paisagem. Tá? E a sua paisagem ela se apresenta como herança, como cristalizações, como trabalho morto, como eu já disse, né? E é como uma fotografia, ela revela o presente. Tá? Então, é possível, do ponto de vista metodológico, a gente datar a paisagem. Mas também é possível datar a mudança da paisagem. Ele vai falar, por exemplo, a gente pode ter formas pretéritas que desapareceram, a gente pode ter formas pretéritas que permanecem, mas que permanecem com novo uso, ou permanecem com o uso antigo. A gente pode ter formas pretéritas que desapareceram e a gente pode ter formas novas. Então, tudo isso é possível de olhar por meio da paisagem. Tá? Então, a paisagem ela tem mutações também. E essas mutações da paisagem não são apenas mutações de natureza estrutural, como essas que eu acabei de falar. Mudanças na forma. Eu posso ter
mutações que são funcionais a uma determinada sociedade. O ritmo da paisagem de uma cidade ao longo do dia, por exemplo, ela nos dá um caráter muito mais funcional do que estrutural. Bem, com isso, a gente fecha a ideia de paisagem que está presente aí na leitura proposta pelo Milton Santos, que, por sua vez, é diferente do espaço. Aliás, que, por sua vez, é diferente da configuração territorial. Enquanto a paisagem ela revela a percepção de um determinado sujeito colocado num prédio ou num avião, a configuração territorial ela nos dá o caráter do arranjo, de um arranjo em sistema, que nos permite entender a partir de um lugar que é o território, que é o país, que é o Estado. Então, enquanto a paisagem ela revela o horizonte, o que se vê a partir de um prédio ou de um avião, a configuração territorial ela revela a totalidade, mas é ainda uma totalidade inerte. Quer dizer, é uma totalidade nos limites do Estado, por exemplo, nos limites de um país. Quer dizer, o conjunto das coisas naturais ou das coisas criadas. O arranjo das formas num determinado território. Então, a configuração territorial, ela avança em relação à paisagem, mas ela ainda não é suficiente. Tá? A configuração territorial ainda não é suficiente. Por quê? Porque ela revela ainda dentro dos limites de um Estado. O espaço, por sua vez, vejam, como as categorias elas vão conversando, né? Então, a paisagem, a configuração territorial e o espaço. O espaço ele é mais amplo. A leitura do espaço ele busca essa totalidade. Por quê? Porque ele envolve a paisagem, a configuração territorial e a sociedade. É isso que dá o tom do espaço. Como eu disse antes, o espaço ele é sistema de objetos, ele é fixo, ele é fluxo, mas ele é também sistema de ação. Ele é um sistema técnico, mas ele é também um sistema político. Ele é sociotécnico. Tá? Então, enquanto a paisagem revela a materialidade, revela os objetos, revela um instante a partir da percepção de um determinado sujeito, o espaço ele é mais do que isso. Ele é a paisagem, mais a configuração territorial e mais as relações sociais. Ele é a materialidade, mais as relações sociais. Ele envolve o movimento, ele envolve a vida. Ele não envolve apenas as formas geográficas, ele envolve também o contexto social, as relações sociais. Tá? Então, o espaço ele é a paisagem, ele é a materialidade, vista a partir do olhar de um sujeito colocado num prédio ou num avião, por exemplo, mas ele é também as relações sociais, ele é também a sociedade, ele é também a vida de relações, e ele é também a configuração territorial, quer dizer, essa totalidade inerte, esse arranjo presente no território, essas formas colocadas enquanto arranjo num território. Tá? E avançando um pouco mais nessa leitura do Milton Santos, ele diz, é preciso considerar ainda, nessa interpretação, o papel que tem o sistema de engenharia, o papel que tem, cada vez mais, os sistemas técnicos e sua universalização. Era o que eu colocava antes. Então, de um lado, o circuito espacial da produção, de outro lado, o círculo de cooperação. De um lado, o sistema técnico, de outro lado, a unidade do comando, o sistema político. A política, de uma forma mais ampla, né? E, além disso, além dessa categoria do sistema de engenharia, ele diz, é preciso considerar também a escala. Por quê? Porque a escala, ela vai revelar, e aí entenda, a escala não simplesmente como a escala espacial, mas a escala dada pela dimensão temporal. Quer dizer, a escala, se referindo, ali ele vai falar no Metamorfose do Espaço Habitado, a escala
relativa a um nível de intencionalidade, tá? A um raio de ação. A um raio de ação e suas repercussões territoriais e seus conflitos e contradições, obviamente. Porque eu tenho o raio de ação do... Aí eu vou voltar para as categorias dele, né? Lá que está muito no espaço e método. O raio de ação dos homens, das firmas e das instituições. São essas categorias que ele usa, em que pesa a ideia de homens, né? Então, eu tenho firmas que são locais, regionais, eu tenho firmas que são cujo raio de ação é nacional e eu tenho firmas cujo raio de ação é global ou é local global. Do mesmo modo, eu tenho homens, eu tenho a classe social, que também tem seu raio de ação, que também tem sua escala de ação. E eu tenho as instituições, eu tenho o Estado nas suas diferentes esferas. E as políticas territoriais desses estados nas suas diferentes esferas e nas suas implicações, nas suas escalas. Então, ele diz, é necessário a geografia considerar também essa categoria da escala na sua dimensão da intencionalidade, na sua dimensão da ação, na sua dimensão do seu raio de ação. E seus conflitos e suas contradições. Quer dizer, às vezes uma ação política, ela vai encontrar resistência local. Tá? E aí, terminando a reflexão de hoje, da nossa aula, a ideia da periodização. Porque ele diz, é fundamental também a geografia buscar periodizar. Periodizar não é uma função apenas do historiador. Porque, na leitura do Milton Santos, não dá para separar tempo e espaço. Ele procura trabalhar na natureza do espaço a técnica, o tempo, a razão e a emoção. Ele procura trabalhar a dimensão espaço-temporal ou tempo espacial. Então, ele diz, a noção de período, ela é fundamental. Por que a noção de período é fundamental? Porque ela vai nos dar essa dimensão dos pedaços de tempo. Quer dizer, que tem a ver com a noção de regime, como ele diz, né? A noção de regime vai mostrar o funcionamento das variáveis que levam a uma organização. Mas é preciso considerar, além da noção de regime, que leva a pensar os pedaços de tempo, as suas rupturas. Quer dizer, quando essa organização ela é rompida. Então, a periodização, ela tem uma dimensão espacial que é o meio. Então, período e meio tem que ser pensados dialeticamente. Tempo e espaço tem que ser pensado também dialeticamente. Então, ele vai dizer, não basta empiricizar o espaço. Empiricizar o espaço talvez seja até mais evidente. Por quê? Porque o espaço ele já tem uma dimensão material, que pode ser vista na paisagem ou na configuração territorial. Muito embora ele não seja apenas a dimensão material. O espaço é mais do que isso, porque ele tem a dimensão das relações sociais. Ele tem, na natureza do espaço, o sistema de ação. Mas ele tem uma empiricidade, porque ele tem uma dimensão material. Mas ele diz, é necessário empiricizar o tempo também. E como é que se pensa a empiricização do tempo? Entende? O caminho, a chave para isso, está muito mais evidente ali no livro Natureza do Espaço, que é por meio da técnica. Como fazer a empiricização do tempo? Por meio da técnica. É a técnica que vai dar a unidade do tempo e do espaço. É por meio da técnica, a técnica da produção, a técnica do transporte, a técnica da comunicação, a técnica da socialização, ela vai nos permitir enxergar a empiricização do tempo. Tá? E aí ele termina essa parte da metamorfose do espaço, essa parte que eu indiquei para vocês lerem, chamando a atenção para a dimensão da periodização. Então, vejam, nessa leitura que a gente fez aqui do Milton Santos, que tem uma função específica dentro da nossa aula, que é pensar os conceitos e as categorias dentro da geografia, a gente tentou sustentar o argumento de que ele trabalha os conceitos e as categorias dentro de uma leitura, dentro de uma interpretação, que é uma proposição de renovação da geografia.
ele procura renovar a geografia, ele procura estabelecer uma teoria para a geografia. E essa teoria da geografia pensada a partir de um sistema de conceitos que são coerentes entre si. Então, não vamos ler a paisagem sem entender a configuração territorial. Não vamos ler o espaço sem entender a paisagem, a configuração territorial. Quer dizer, o espaço é paisagem, configuração territorial e sociedade, relações sociais, sistema de ações. Então, eu terminaria essa aula de hoje, que é o pontapé inicial desse nosso debate dos conceitos das categorias na geografia, dizendo exatamente isso. O Milton Santos ele tem um projeto, que é um projeto, em certo sentido, alguns vão dizer, um projeto ambicioso, que é construir uma geografia, que é propor uma geografia. E aí, para propor essa geografia, você tem uma dimensão teórica, que leva a um sistema de conceitos, e você tem uma dimensão epistemológica. Tá? Então, a gente termina essa aula de hoje, não é? Exatamente mostrando isso, né? Que a gente não pode fazer a leitura dos conceitos em Milton Santos separados de uma leitura maior de totalidade. Então, eu comecei exatamente fazendo isso. Comecei a aula mostrando a dimensão ligada à metamorfose do espaço habitado, o período técnico que nós vivemos hoje, o período e o meio que nós vivemos hoje, técnico, científico e informacional, as categorias que nos permitem entender esse período técnico e esse meio técnico, científico e informacional, a necessidade de renovação da ciência geográfica, dado que a realidade mudou e a ciência precisa rever seus instrumentos, e aí, ao final, terminando a aula, propondo quais são esses instrumentos que o Milton Santos indica para a gente pensar e interpretar essa realidade. Então, nesse momento, desse texto que a gente leu, é a paisagem, é a configuração territorial e é o espaço. Tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai continuar esse debate mais para frente. Tá? Então, um forte abraço e um bom final de semana para todos e todas.